Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. A medida provisória que regulou a reforma trabalhista perde validade hoje, sem ser votada pelo Congresso. O Planalto já descartou nova MP e deve publicar um decreto sobre o trabalho intermitente. Instabilidade jurídica provoca insegurança entre empregados e patrões. Novo estudo global mostra o impacto da poluição entre os moradores das grandes cidades e faz o alerta. Efeitos nocivos também chegam a áreas rurais e afetam as pessoas até dentro de casa. Começa hoje em todo o país a vacinação contra o vírus da gripe. Meta é imunizar 54 milhões de brasileiros. No Dia Mundial do Livro, a história da aposentada que lançou seu primeiro livro aos 72 anos. Os poemas de Dona Maria contam uma vida e a certeza de que sempre é tempo de começar. Na Bélgica, o único suspeito vivo dos ataques de 2015, que deixaram 130 mortos em Paris, é condenado a 20 anos de prisão por outro crime. No esporte, os gols da segunda rodada do Brasileirão e a liderança isolada do campeão Corinthians. E o heptacampeonato da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa América, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Quase toda a população do mundo respira ar insalubre. Um novo estudo sobre poluição global mostra que as regiões pobres são as mais afetadas. A poluição do ar é a principal causa ambiental de morte no mundo. Não há mais como fugir dela. A poluição do ar afeta a saúde de mais de 95% da população mundial. Ela é a quarta principal causa de mortes prematuras no planeta e um dos maiores incômodos diários na vida das pessoas. Porque é fumaça, né? É sujeira, né? E a gente respira. Ardeia a garganta, o nariz, coriza. Eu tenho asma, então para mim não é muito bom, né? Ataca a rinite, né? Desde pequenininho já tem esses problemas por conta dessa poluição. E não é só nas ruas das grandes cidades que respiramos ar sujo. Principalmente nos países em desenvolvimento, a poluição do ar já chegou às zonas rurais e até dentro das casas das pessoas. Hoje, 1 em cada 3 habitantes do planeta já respira ar poluído fora e dentro do próprio lar. Isso porque nas áreas mais carentes as pessoas queimam madeira, carvão e outros combustíveis sólidos para cozinhar e aquecer a casa. E essa fumaça causa os mesmos prejuízos da fumaça dos carros, dos ônibus, das indústrias e das queimadas. Câncer de pulmão, infarto do miocárdio, arritmia, para quem tem um coração com propensão a isso, e derrames cerebrais. Para doenças respiratórias, é aumento do risco de pneumonia, agravamento das crises de asma e maior chance para fazer DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas então estamos todos condenados ou ainda há tempo para reverter essa situação? Adotar medidas corajosas que reduzam as emissões de combustíveis fósseis e também reduzam a queima de biomassa, queima de florestas ou de lixo, tanto fora, para fins de agricultura, como dentro de casa, adotando procedimentos mais limpos. Pela primeira vez, um estudo utiliza a tecnologia GPS para medir quanto tempo o motorista de carro fica parado em congestionamentos durante o horário de pico. A cidade de São Paulo, conhecida pelo trânsito complicado e excesso de veículos, foi mapeada por bairros. Uma cidade sem congestionamento. Seria melhor para o motorista de ônibus. É bem mais fácil, né? Para o taxista. Quantas corridas a mais no dia você acha que você ia conseguir fazer se não tivesse trânsito? Eu acho que pelo menos uns 40% a mais, né? Para todo mundo. Mais tempo em casa, mais tempo no passear. Um estudo monitorou táxis, motoristas de serviço por aplicativo e carros de carona compartilhada. E estimou quanto tempo se perde parado no congestionamento nos períodos de pico. Em São Paulo, em média, o tempo das viagens fica 69% maior entre 7 e 10 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Bem nos horários de rodízio. Como a cidade é conhecida pelos congestionamentos, o estudo também colheu dados por regiões. Na divisão por bairros, a Vila Olímpia, que fica na zona sul de São Paulo, tem um dos piores congestionamentos. Aqui se gasta até 79% a mais de tempo nos deslocamentos. Índice parecido com o de bairros cariocas como Leblon e Copacabana.
E os números pelo Brasil surpreendem. A capital em que o motorista fica mais tempo no trânsito é Porto Alegre, um aumento de 77% no horário de pico. Em seguida, Recife, com 74%. Quem enfrenta menos lentidão dirige em Curitiba, com um índice de 58%. Ou Brasília, onde o tempo de viagem dobra no horário de pico. Aproximar a população do trabalho e melhorar as calçadas, a oferta e a qualidade do transporte público são medidas que podem ajudar o brasileiro a deixar o carro em casa. As pessoas entenderem que não cabe mais utilizar o transporte individual, que transporta 1,2 pessoas por veículo, ocupando 5 metros quadrados do sistema viário. A grande vantagem de ter uma qualidade de vida melhor. Vacinação contra a gripe começa hoje em todo o país. A meta é vacinar 54 milhões de brasileiros. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde pretende vacinar cerca de 11 milhões de pessoas. A vacinação contra o vírus influenza é considerada fundamental para evitar as complicações da gripe e outras como otites e sinusites. A vacina é composta por fragmentos de vírus e garante proteção sem provocar a doença. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe deste ano acontecerá por etapas. Veja as datas e os grupos que poderão se vacinar. A primeira etapa começa hoje e é voltada para idosos a partir de 60 anos, profissionais de saúde e população indígena. A partir do dia 2 de maio, serão vacinados na segunda etapa as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. No dia 9 de maio, a vacinação se estende para professores e pacientes com doenças crônicas, como asma, diabetes, doenças imunodepressoras e outras. A campanha terá o dia D, em 12 de maio, quando os postos de vacinação deverão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha da vacinação em São Paulo foi aberta pelo governador Márcio França e pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, num posto da Zona Oeste da capital paulista. Essas doses são feitas todas aqui no Butantan. O fato de São Paulo ter a origem dessa vacina facilita muito para a gente. Então, por isso, a importância para a gente estar aqui hoje nesse ato para demonstrar o nosso apoio à campanha da vacinação e pedir a vocês que colaborem na divulgação. Museus do Estado de São Paulo participam da 5ª edição mundial da Museum Week 2018, uma ação que acontece só na internet. Quem explica para a gente direitinho é a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Oi, Ana, boa tarde para todo mundo. Olha, a partir de hoje, as redes sociais serão tomadas com a hashtag é aquele jogo da velha, sabe? Museum Week. É assim, os museus que participam, museus de todo o mundo, podem colocar fotos com curiosidades, bastidores das obras e também dos artistas. Estou aqui na Pinacoteca e vou conversar com o Paulo Vicelli, que é o diretor, para saber qual é o objetivo desse evento. Boa tarde. Boa tarde. É um evento muito legal, porque mobiliza o mundo todo em torno das redes sociais, mas que também atrai público físico para o museu. Então, muita gente acaba, a partir das hashtags, vindo visitar o museu também. Todo dia tem um tema e o público que visita museus também pode participar, não é? Exatamente. Todo dia tem um tema diferente que o museu vai colocando nas redes sociais, mas o público que visita também pode compartilhar suas fotos com a hashtag Museum Week. Ok, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. E olha, quem quiser participar ou conferir as fotos pelo Twitter, é só acessar o @culturasp ou no site é possível conferir toda a programação cultura.sp.gov.br até 29 de abril, tá bom, gente? Com vocês aí. Maravilha, Lilian, obrigada. E hoje é o Dia Mundial do Livro. Em comemoração, unidades do SENAC de todo o estado de São Paulo promovem a Semana da Leitura. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Adriana Cimino. Oi, Adriana. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente fala aqui do SENAC da Penha, onde está rolando a tradicional feira de troca de livros, que foi a atividade que originou essa semana de leitura. A dinâmica é simples, você traz um livro seu, deixa aqui e leva um título que te agrade para casa, isso sem custo nenhum. Vou conversar agora com a Cristiane Camisão Rokitsky, que é coordenadora da rede de bibliotecas do SENAC. Cris, quais são outras atividades que vão rolar nessa semana? Boa tarde. Boa tarde. Então, além do
Centro Universitário Senac, Santo Amaro, Água de São Pedro e Campos do Jordão, que são os 3 campos. Aqui na Penha, em mais 57 unidades Senac, todas com bibliotecas. Terão feira de troca, vai ter roda de conversa, leitura de livros, teatro, dramatização. Então, aqui na Penha mesmo, hoje à tarde, a semana toda tem a programação até sábado, mas hoje à tarde tem outras ações. Então, assim, é só olhar no site e ver a programação que está bem divertida com essa temática, livros que viraram filmes e séries. E a nossa parceria é com o MIS também, o Museu de Imagem do Som, que traz aí, vem abrilhantar também a temática. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então, para conferir essa programação completa, é só entrar no site sp.senac.br/semana de leitura. Lá tem o horário e o local de cada evento da programação e o melhor, é tudo de graça, tá todo mundo convidado, Ana. Maravilha, obrigada, Adriana. E a gente continua falando do livro, tema tão caro aqui pra gente da TV Cultura. O Dia Mundial do Livro foi criado pela Unesco em 1995. Pois é, e a gente foi conhecer uma autora que aos 72 anos de idade lançou sua primeira obra. Existe um limite de tempo para fazer alguma coisa na vida pela primeira vez? Para Dona Maria, não. Foi aos 72 anos que ela lançou seu único livro, Minhas Composições. Traz 34 poemas, o resumo de uma vida que começou no sertão de Pernambuco. Eu comecei a ir para a escola para fazer companhia à minha irmã mais velha, né, que nasceu primeiro do que eu. Então a gente começou a ir para a escola, eu não tinha ainda os 7 anos completos, e lá também não tinha história de idade, porque só tinha uma professora. Dona Maria sempre gostou de ler, adorava Machado de Assis. Foi professora dos filhos dos agricultores. Até que se mudou para a cidade grande e casou com um caminhoneiro. Caminhoneiro, amigo, por favor, não diga não. Me leve para qualquer lugar na cabine do seu caminhão. Ela sempre quis conhecer outros lugares na boleia do caminhão, mas o marido não deixava. Eu gostava muito de andar mais ele. Minha vontade era de conhecer o Brasil inteiro. Ali tem falando nele. Queria conhecer o Brasil na cabine de um caminhão. Ela se separou, mas ainda usa aliança e mantém na parede o retrato antigo do único amor que teve na vida. Nunca vou deixar de ser casada. Eu vou continuar. Só são as fotos, as lembranças. Agora, aos 75 anos, Dona Maria vive se encantando com a natureza que brota no jardim. As abelhas já ganharam poemas. Os chuchus tiveram outro destino. A senhora já fez poema para o chuchu? O chuchu ainda não, fiz a salada. Dona Maria, sua alegria de riso envergonhado, suas mágoas e seus poemas. Tá aí uma pessoa e um livro que valem a pena. O livro, sim, eu falei que era minhas crianças. Eu abracei, quando o Renato me entregou, eu abracei, falei para ele que eram minhas crianças. Uma vez contei os meses e agora quero avaliar. Quero agradecer a Deus tudo que temos e podemos dar. Esse domingo, mais de 50 organizações de diferentes origens ocuparam a Avenida Paulista e se uniram num pacto pela democracia. Na Paulista aberta aos pedestres, logo cedo quem passava recebia a oferta de um pedaço de bolo por um pouco de conversa. Diálogo era a palavra forte. Eu parei porque eu li a palavra democracia e em um momento que tem se colocado muito em xeque essa palavra. Na programação, assuntos como sistema eleitoral, educação, participação efetiva, corrupção e o que falta à nossa democracia eram discutidos em 3 rodas de conversa com o microfone aberto a todos. Para o coordenador do evento, a ação é necessária para devolver a política ao seu lugar e repensar o sistema político atual. Já deu para perceber que esses problemas dessa crise não são sobre A ou B, sobre um determinado ator político, sobre direita ou esquerda, né, sobre fulano ou sobre Beltrano. A gente tem um problema que é do sistema. É um sistema que está amparado em práticas de patrimonialismo, de captura espúria da vida pública por interesses privados, subterrâneos, muitas vezes ilegais, né? E também, crescentemente, de intolerância, de autoritarismo, né? Então, isso está na raiz do nosso sistema. Ou a gente consegue mover esforços para ter um compromisso conjunto de produzir as reformas para responder estruturalmente, né? E com isso sair da crise melhores do que antes, ou ao contrário, vamos devorar-nos uns aos outros sem avançar e afundando juntos, que é o que a gente tem vivido nos últimos anos. Além da troca de ideias, o evento
serviu para lançar o Pacto pela Democracia, que prevê 3 etapas. A primeira é justamente o resgate do debate público de qualidade. A segunda é garantir eleições limpas e plurais em outubro. A terceira e mais desafiadora etapa é para depois das eleições, promover uma reforma política efetiva com a colaboração da sociedade. Quem parou para ouvir e ser ouvido, gostou. Fantástico isso aqui. A gente tem mães com seus filhos, provavelmente a gente tem todas as classes aqui juntas, então eu acho que isso é muito importante. A rua é um espaço público que a gente tem que ocupar cada vez mais. Eu acho que isso faz falta e ainda mais uma posição como essa, que não defende nenhum partido ou candidato, mas um esclarecimento para a população. E quem disse que a moçada não quer saber de política? Nós, como jovens, a gente tem que se interessar por política, porque a gente vai fazer política daqui para frente, o tempo inteiro está fazendo política, a gente vai cuidar da nossa nação, sei lá, daqui para frente. Então tem que se interessar. A medida provisória da reforma trabalhista vence hoje sem ter sido votada pelo Congresso. A regulamentação agora deve ser feita por um decreto. Esse restaurante em São Paulo tem 30 funcionários. A proprietária gostaria de variar o número de trabalhadores de acordo com o movimento. A reforma trabalhista criou regras para isso, com um novo contrato intermitente. O empregado trabalha por hora ou por dia, com carteira assinada e recebe os direitos de maneira proporcional ao período trabalhado. Mas a empresa ainda não aderiu ao novo regime por falta de confiança na lei. Você fica um pouco preocupado de hoje você contrata número X de colaboradores intermitentes, amanhã a lei muda. O que você faz com essas pessoas? A insegurança se justifica. O governo havia lançado uma medida provisória para regulamentar alguns pontos da reforma trabalhista que eram mais controversos ou deixavam dúvidas entre patrões e empregados. A MP vence hoje sem ter sido votada pelo Congresso. Diante do impasse, o governo decidiu lançar então um decreto. A MP 808 alterou 17 artigos da reforma trabalhista. O relator da reforma, o deputado Rogério Marinho, disse que o governo não pretende editar outra medida provisória ou enviar projeto para o Congresso e que o decreto vai regulamentar apenas as questões do trabalho intermitente. Todos os outros pontos devem ser regulamentados por lei. Há divergências no texto em relação à jornada de 36 horas e ao trabalho de gestantes em ambiente insalubre. Mas a maior controvérsia é a vigência da reforma. A MP diz expressamente que ela afeta todos os trabalhadores brasileiros, até quem já estava contratado quando a lei foi aprovada. Já o texto original pode trazer outras interpretações da Justiça. Quem vai ter que dizer agora se esta lei vale para frente ou para trás, quem que é? São os juízes, a Justiça do Trabalho, o TST. Isso vai ser dito, só que até eles conseguirem ter uma certeza, você vai ter insegurança jurídica. A seleção brasileira feminina de futebol se sagrou heptacampeã da Copa América Feminina. A equipe precisava de um empate, mas venceu a Colômbia na final e já levantou o caneco. Vamos ver como é que foi. Antes mesmo de entrar em campo, o time já era campeão. Isso porque a Argentina foi goleada um pouco mais cedo pelo Chile por 4-0. Para coroar a conquista, o time comandado por Vadão venceu as colombianas por 3-0 e terminou o torneio com 100% de aproveitamento. Uma campanha perfeita. Diante das colombianas, Mônica abriu o marcador de cabeça. Depois, Formiga, ela mesma, de 40 anos de idade, fez um belo gol. A bola ainda bateu no travessão e depois morreu no fundo das redes. E depois Mônica, de novo, cabeçada certeira, fechando o marcador. Com o título, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina de 2019 na França e nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. O Brasil venceu 7 jogos que fez na competição, 4 na primeira fase e 3 no quadrangular final. Foram 31 gols marcados e apenas 2 sofridos. Foi a 7ª vez que a seleção conquistou a Copa América, que é realizada desde 91 e está na 8ª edição. A seguir, na Bélgica, o único suspeito vivo dos ataques de 2015, que deixaram 130 mortos em Paris, é condenado a 20 anos de prisão por outro crime. E o Partido Colorado vence com folga as eleições do Paraguai. Conservador, apoiado pelo atual presidente, assume a presidência em agosto. A gente volta já. Na Bélgica, a justiça condenou a 20 anos de prisão o único suspeito vivo dos ataques que deixaram 130 mortos em Paris em 2015.
Abdeslam foi condenado por outro crime, tentativa de homicídio durante um tiroteio em Forest, na Bélgica, em 2016. Cúmplice dele, o tunisiano Sofiane Ayari, também foi condenado. Os dois receberam a tiros investigadores franceses que faziam uma operação de rotina. Um terceiro comparsa da dupla foi morto. Abdeslam e Ayari foram presos 3 dias depois num bairro de Bruxelas. Salah Abdeslam não compareceu ao tribunal e está preso na França, onde aguarda o julgamento pelos ataques de novembro de 2015 em Paris. O Paraguai escolheu o conservador Mário Abdo Benítez como novo presidente da República em eleições gerais realizadas neste domingo. Marito, como é conhecido, Abdo Benítez, teve mais de 46% dos votos, contra 42% do principal opositor, o liberal Efraim Alegre. Participaram da eleição 65% do total de 4.200.000 eleitores. Marito assume para um mandato de 5 anos. Ele toma posse em agosto, quando recebe a faixa de presidente do colega de partido Colorado, o atual presidente Horácio Cartes. Em discurso no centro da capital Assunção, ele pediu a união dos paraguaios e disse que as eleições comprovam que as instituições do país estão fortes. Já o opositor, Efraim Alegre, não admitiu a derrota, dizendo que vai aguardar a revisão das atas de votação. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, desistiu da reforma da Previdência do país após fortes e violentos protestos que deixaram ao menos 20 mortos. A declaração de Ortega foi feita durante um encontro com empresários. A reforma da Previdência visava o aumento da contribuição de trabalhadores e patrões, atendendo a uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os protestos acontecem desde a quarta-feira. Há relatos de centenas de feridos, várias lojas foram saqueadas e a população lotou os postos com medo de que falte combustível. A crise na Nicarágua chamou a atenção do Papa Francisco, que pediu o fim da violência durante uma missa na Praça de São Pedro neste domingo. 12h25, final de semana de rodada do Brasileirão, segunda rodada. Vamos conferir os gols. No sábado, o Santos pegou o Bahia na Arena Fonte Nova e empatava até os 48,5 do segundo tempo. Júnior Brumado desviou dentro da pequena área final, 1-0 para o time baiano. O Flamengo venceu o América Mineiro no Maracanã por 2-0. 2 gols do ceifador Henrique Dourado. A partida marcou a despedida do goleiro Júlio César dos gramados. No domingo de manhã, o Corinthians goleou o Paraná Clube por 4-0. Com a defesa sólida e aproveitando as chances criadas, Rodriguinho, Sid Clay, Cleison e Gabriel marcaram. Atlético Mineiro e Vitória. Ricardo Oliveira chutou o 0 do placar. Roger Guedes fez o segundo gol atleticano e Gabriel ainda marcou contra e diminuiu para o Vitória. Na Arena Condá, o Wellington Paulista inaugurou o marcador contra o Vasco, mas André Rios tratou de deixar tudo igual, final 1-1. Com um a menos desde os 15 minutos de jogo, o Fluminense bateu o Cruzeiro no Maracanã, gol de Pedro. No Pacaembu, o Palmeiras viveu uma tarde sem brilho, mas voltou a vencer após 3 jogos. Dudu marcou o único gol do triunfo sobre o Internacional. Sem gols no marcador, Ceará e São Paulo e Grêmio e Atlético Paranaense. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Choro, gênero que surgiu no Rio de Janeiro no século XIX. O choro é considerado a primeira música urbana tipicamente brasileira. A data surgiu como uma homenagem a Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, que comemoraria 121 anos hoje, 23 de abril. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores do país e responsável pela forma musical definitiva do choro. Ele morreu em fevereiro de 1973, aos 75 anos, mas o seu legado continua na música popular brasileira. A Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre os 58 anos de fundação de Brasília. Uma ótima tarde, semana começando, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, boa semana.